Bom dia, meus ouvintes. Nunca mais eu gravei um vídeo, correria, trabalhando, médico, mas estou aqui de volta, né? Quem está vivo tem esperança, não é isso? Então aqui estou, sou missionária Ana Soeiro, estou aqui para deixar uma palavra de meditação e a devocional do dia. Eu vou tentar explicar ela um pouquinho do que eu entendi essas palavras do Senhor, tá bom? Está em 1 Samuel, abre suas Bíblias, se quiser acompanhar pela Bíblia, pelo celular, onde vocês quiserem, tá bom? Fique à vontade. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 34 e 35, né? O que fazer depois? Esse é o tema da minha devocional. O que fazer depois? Vamos entender esse tema. O que fazer depois? Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Essa está em Samuel, 1 Samuel 17, 34, 35. Amém? Vamos lá para nós entender esse tema. Quando Davi foi ungido como próximo rei de Israel, a sua descrição de cargo na época era de um vigia de ovelhas. Convenhamos, as ovelhas não são os animais mais interessantes da terra, né? Talvez Davi, enquanto estivesse sentado olhando para elas, pensasse: elas são tão estúpidas, mas eu as amo. Davi cuidava daquelas ovelhas, aprendeu a amar aquelas ovelhas, como se ela fizesse parte da família dele. Ele estava todos os dias ali com ela. Mas eu a amo, elas realmente precisam de mim. Porque se eu não, olha o que ele diz, olha o que ele diz, se eu não as procuro, a defendo, são pernil de ovelhas para um predador. E é verdade. Houve momentos em que Davi pegou leões, urso e os matou. Não creio que Davi soubesse que estava sendo testado. Mas testado por quem, meus amados? Pelo Papai do Céu. Preparando, mas ele estava sendo testado ou preparado, mas ele estava. E é assim que Deus sempre trabalha. Ele nos prepara, ele nos coloca em forma para que está, para que e o que está por vir. Jesus sempre nos prepara para que e por que está a vir. Não houve uma linha do tempo. Depois que Samuel apareceu e derramou o óleo sobre Davi, ungindo, e como o próximo rei, então o que Davi fez? Ele voltou ao que fazia antes. Ele não
Ele foi humilde, ele foi ungido a rei, mas ele voltou para o campo, cuidar das ovelhas do pai dele. Amém? Em seu excelente livros, amados, sobre Davi, escreveu o Shuki Swing, escreveu que Davi não foi à loja de departamento mais próximo, experimentou coroas e levou direto para as ovelhas. Não, amado. A seleção de Davi foi por Deus, não inesperada, que devemos prestar muito atenção a ela, a escolher. É verdade, meu irmão. A escolher. Davi, Deus nos mostra por que tipo de pessoa ele procura. Davi era fiel. José tinha visões de grandeza enquanto jovem, mas ainda não estava pronto. Deus estava preparando para o próximo ato. Ele não percebeu, como nós também muitas vezes não percebemos. Por certas situações que nós passamos, nós não entendemos que Deus permite, porque Ele está o quê? Nos preparando. Deus permitiu que ele sofresse primeiro. José era um sonhador, mas Deus o estava preparando para a realidade. Porque muitas vezes nós sonhamos muito, mas não se preparamos quando a realidade chega. Olha a decepção, não é verdade? Quando você não souber o que fazer, volte para a última coisa que Deus lhe mostrou. Trabalhe duro, seja fiel no que Deus colocou diante de nós. Ele lhe mostrará o que fazer em seguida. Você crê nisso? Então, amado, não devemos nos exaltar. Davi, ali naquele momento, ele foi ungido como rei. Mas naquele momento ele não poderia reinar. Ele estava em preparação. E para ele ser preparado, não foi tomando banho de piscina, não foi passeando, não, foi sofrendo. Foi sofrendo, correndo perigo de vida na mão de Saul. Mas é assim que Deus trabalha na minha e na sua vida. Creia. Creia. Creia nisso. Nós vamos orar para que os nossos corações sejam semelhantes ao de Davi. Amém? Vamos fechar os olhos em nome de Jesus, aqueles que puderem, aqueles que não puderem, não tem problema, tá bom? Mas antes eu vou deixar mais uma palavra que está em Atos 13, 22, que diz: eu tendo tirado a este, levanto-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está escrito em Atos 13, 22. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Amém? Receba em nome de Jesus, porque eu já recebi. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, eu te peço que possamos ter um coração semelhante a este que faça toda a tua vontade, como o coração de Davi, o coração segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Que Deus o abençoe. Um bom dia. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva para nós orarmos, para nós falarmos com Deus, orar um pelos outros. Amém, irmão?
Busca a palavra de Deus, busca a face de Deus em oração. Clame a Deus, que Ele está pronto para nos abençoar, nos curar, nos moldar, transformar a nossa vida. Então, você que não é inscrito, inscreva-se, dê o seu joinha, faça seu pedido de oração, toque no sininho, opção todas, para que você venha receber todas as notificações. Me ajude, amado, a crescer esse canal, para que nós possamos alcançar mais alma, mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Isso aqui não é para propaganda, não. Esse canal não é para propaganda, não é para engrandecer ninguém, a não ser a Deus, o Pai Todo-Poderoso. Amém? Eu conto com vocês. Me ajude, por favor.